A pesquisa Casas Brasileiras do século XX tem como meta aprofundar o conhecimento sobre a arquitetura residencial brasileira deste período, selecionando exemplares significativos da produção arquitetônica dos estados para documentá-los e analisá-los. Nela, entre outros procedimentos, os modelos reduzidos são empregados como ferramenta de investigação projetual. Para que as obras possam ser documentadas de maneira a preencher, no que diz respeito a elas, as lacunas existentes na historiografia da arquitetura brasileira. Para que as obras possam ser investigadas em seu processo de concepção, execução e transformação, servindo-nos como lição de arquitetura. Para que possamos instrumentar didaticamente professores e alunos. Para que em futuro próximo tenhamos na FAU-UFRJ um Museu de Arquitetura Comparada. Para a produção dos modelos reduzidos, foram estabelecidos critérios que melhor contribuíssem à representação dos projetos, tal como foram originalmente concebidos e construídos. Duas escalas diferentes foram adotadas de acordo com o enfoque representativo. A escala 1:750 apresenta o projeto em situação e destaca a obra do entorno, diferenciando-a em volume e material de acabamento. A escala 1:50 foi escolhida por permitir maior detalhamento da edificação e por conduzir a um maior aprofundamento da pesquisa com relação ao projeto. Procura-se uma representação fiel do acabamento e cores definidos pelo arquiteto, uma vez que essas escolhas expressam a linguagem arquitetônica própria da obra em seu tempo. É através de alguns artifícios, como o uso de telhas transparentes, lajes e paredes de acrílico, que representamos a organização espacial interna da obra sem descaracterizar o volume arquitetônico. Para obter as informações necessárias aos propósitos da pesquisa, procedemos, em primeiro lugar, ao levantamento dos dados documentais e físicos do edifício e ao estudo de seu contexto histórico e suas referências. As informações advindas dessa investigação são cruzadas de modo a que possamos produzir as primeiras peças gráficas e protótipo da obra, cuja montagem contribuirá como mais um instrumento de estudo e dedução do projeto. Nesta e nas etapas subsequentes, os depoimentos de pessoas ligadas direta ou indiretamente à história do edifício auxiliam na correção e definição dos dados ainda obscuros. Será que tinha Ela começa aqui, sobe, depois sobe para os quartos. Será que nesse platôzinho que tinha uma janela? É porque aqui não tem isso aqui. O que eu estou vendo aqui é o degrau, né? Uhum. É um platô. A escada começava reta já aqui. Não tinha essa Mas não volta. era nos quartos. Nos quartos é assim. É, e aqui também era assim. Nos dois era assim? Era assim. A representação se configura como um problema na confecção de modelos históricos quando os materiais e técnicas conhecidos não estão disponíveis ou não atendem aos critérios da pesquisa. Dessa forma, foi preciso realizar diversas experiências e as soluções obtidas foram ao longo do tempo sendo apuradas e consolidadas como técnicas de confecção de modelos reduzidos, que hoje configuram um padrão de representação da pesquisa. O revestimento em tijolo cerâmico é elemento recorrente na arquitetura brasileira. Das 13 casas estudadas, 7 possuem paredes com algum de seus tipos. Apesar das especificidades de cada uma, todas as representações deveriam manter a mesma linguagem, uma vez que tais diferenças não eram relevantes na escala dos modelos. Na Casa Lota, a representação do tijolo aparente foi feita com uma técnica que consistia em preencher com um traço de cola todas as células da trama de tijolo, cobrindo-as em seguida com o pó de cerâmica queimada. O resultado representou muito bem o tijolo virado assentado no piso. Vou contar um pouco da experiência que eu tive com o uso da litocerâmica no modelo da Casa Adolfo Bloch. Eu senti a necessidade de buscar novas alternativas de materiais que representassem esse tipo de textura de tijolo aparente, uma vez que essa experiência com cola e pó de cerâmica era uma técnica muito artesanal e já não estava mais adequada à escala que íamos usar nas paredes dos próximos modelos. A primeira ideia que tivemos foi a de vincar a trama em uma placa de PVC.
Fazendo o teste, percebemos que seria um processo muito demorado e sujeito a erros, o que foi suficiente para descartá-lo. A experiência seguinte utilizou um trecho da textura produzida no PVC como matriz para um molde em resina. Foi um processo muito mais rápido, dando como resultado a mesma textura, porém limitado. As dimensões das paredes da casa Adolfo Bloch eram muito extensas e o material produzido era pequeno e não permitia boas emendas. A textura da prensa que produz o Ocatex já havia sido notada e comparada à escala dos modelos 1:50. Não é a textura exata, mas é muito próxima e remete à trama do tijolo aparente. O material foi escolhido porque reunia as qualidades que buscávamos. É um derivado de madeira fácil de ser trabalhado, permite bom acabamento, agilidade de execução e regularidade na representação da textura. Foi por isso definido como padrão para todos os modelos que apresentassem o mesmo elemento. No entanto, em paredes com tijolo aparente nas duas faces, ocorreu outro problema. O Eucatex só possui a textura em um dos lados e uma espessura padronizada de 3 mm. Para paredes simples com textura dos dois lados, como no caso de uma espessura real de 12 cm, ou seja, menos de 3 mm na escala 1:50, fizemos a redução na serra circular e a uniformização na lixadeira de mesa, obtendo-se uma placa de 1 mm de espessura. Já para paredes duplas com textura dos dois lados, a lixadeira de mesa conseguiu produzir placas uniformes de 2 mm de espessura. Para a casa Reed, que possui uma parede em painel artístico de tijolos em relevo, uma nova técnica foi desenvolvida. Em uma placa vincada, pequenos pedaços de PVC foram colados seguindo a disposição dos tijolos mais salientes, permitindo uma fiel representação dos elementos e um ótimo acabamento. Esta técnica, por seu alto grau de dificuldade, só foi aplicada por se tratar de uma parede única, de dimensões reduzidas. Em relação à representação de terreno, alguns critérios foram estabelecidos desde o início. Definimos que a obra arquitetônica, com as características de sua implantação e acessos, seria a protagonista da cena apresentada. Para isso, desconsideramos o projeto paisagístico, massa arbórea, edificações em lotes vizinhos ou qualquer outro elemento que pudesse prejudicar a compreensão da obra e suas diretrizes. Devido à grande dimensão de algumas casas na escala 1:50, apenas um trecho do lote ao redor da residência é representado, mas sempre de modo a permitir a análise dos acessos, percursos e afastamentos. Com as primeiras maquetes, cogitou-se representar o terreno de forma naturalista, moldando placas de isopor ou outro tipo de poliuretano. Porém, ao iniciar o estudo das casas Lota e Carmen Portinho, residências estas implantadas em lotes com topografia acidentada, a grande dimensão das bases dessas maquetes desaconselhou o uso deste material, o que nos levou a procurar por outros que apresentassem maior resistência e durabilidade. Ainda na tentativa de representar o terreno de forma naturalista, usamos MDF, material resistente e durável, para construir as curvas de nível que posteriormente receberiam uma camada de massa para criar a superfície contínua. No entanto, enquanto as peças de MDF eram montadas, percebeu-se o potencial didático e a qualidade de representação da topografia apenas em curva de nível. Nesse momento, então, ficou definido o padrão de representação de relevo, com curvas escalonadas em 30 cm de altura, uma proporção adequada à escala e representação de outros elementos como espelho d'água, rampas, acessos, escadas, entre outros. A grande dimensão da maioria dos terrenos e a opção por apresentá-lo com as curvas de nível escalonadas tornaram sua construção mais complexa, pois esta técnica demanda uma série de encaixes que, por sua vez, solicitam pequenas emendas de materiais e cores por vezes diferentes do MDF, com o qual é executado. Estas interferências na uniformidade do acabamento acabaram por impedir o uso do MDF aparente como havíamos planejado, e levou-nos a procurar por um material de aspecto neutro. O bom resultado da experiência com a aplicação de tinta e serragem no terreno da casa Carmen Portinho levou-nos a apurar essa técnica e elegê-la como padrão para representar todas as superfícies que não fossem pavimentadas. Durante a confecção dos modelos das residências Reed e Cirel, houve um apuro da técnica adotada. Ambos os terrenos apresentavam acessos em plano inclinado, cuja representação é complexa e sua confecção demorada. Experimentou-se então a confecção das curvas em peças contínuas, onde o trecho referente ao acesso foi lixado para conseguir a inclinação desejada. Por fim, a superfície da rua em MDF foi recoberta por laminado melamínico,
para que obtivéssemos um acabamento uniforme. As experiências com materiais decorrentes dos problemas de representação se configuram como uma etapa importante do processo de confecção dos modelos reduzidos. É através desta que a pesquisa conseguiu os resultados apresentados, por vezes superiores ao planejado. A confecção desses 4 modelos reforça a importância da experimentação como uma metodologia de pesquisa, que tanto amplia o conhecimento sobre novas formas de representação, como momento de reflexão e aprimoramento de critérios e métodos estabelecidos. A elaboração desse registro didático em mídia digital interativa é uma das ações do projeto Casas Brasileiras do Século XX, que contribui para a ampliação do alcance pedagógico do trabalho da pesquisa e certamente responderá à demanda do corpo discente das faculdades de arquitetura.